Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Hoje está um tempo diferente, né? Somos gratos a Deus pela vida de cada um que está aqui. Obrigada. Hoje é o dia do Senhor, né? O dia que nós temos para estar em comunhão, adorando e exaltando o nome dele. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 27, Salmos 27, 14. Seu coração esteja totalmente aqui neste momento. Você possa, neste momento, estar voltando todos os seus pensamentos ao Senhor. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Que você possa, neste momento, voltar o seu coração ao Senhor e esperar nele. Independente de como foi a sua semana, independente de como está o seu coração, o que você tem enfrentado, neste momento você possa estar fechando os seus olhos, colocando a sua vida diante da presença do Senhor, adorando Ele, exaltando o nome dEle por aquilo que Ele é, sabendo que, independente do seu coração, se você está triste, se você está alegre, sabendo que o Senhor é com você. E que ao sair daqui, você possa sair totalmente diferente da forma que você entrou. Então que você dedique mesmo esse tempo a Ele. Não fica preocupado com o amanhã. Não se preocupe com quem está do seu lado. Se coloque mesmo diante da presença dEle. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor neste momento. Entregue a sua vida, entregue esse tempo. Peça que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Que você possa estar prestando culto ao Senhor neste momento. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos, Senhor, de podermos estar aqui, de sermos livres, ó Deus, para adorar e engrandecer o Seu nome. Deus, o Senhor conhece o desejo de cada coração. O Senhor conhece, Senhor, o anseio de cada um, que o Senhor possa estar cuidando neste momento. Venha com Teu poder, com a Tua graça, Senhor. E receba, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor e toda adoração. Que o Seu nome, Senhor, venha ser exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. estás
nós viemos aqui como nós estamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos recebe assim como nós estamos. Então que nessa hora você possa entregar seu coração para Ele, porque Ele te recebe da maneira que você está. Glória a Deus. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, glória a Deus. Salmos 103, versículo 1 diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nem só um de seus benefícios. Ele que perdoa todas as iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Mais à frente diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então é com isso que nós temos que nos embasar para adorar o Senhor. É muito fácil adorar o Senhor quando você já sente a presença dEle, mas quando na verdade nós temos é que buscar a face dEle, porque Ele nos falou que se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós iremos achar. Então que nesse momento você possa buscar o Senhor de todo o seu coração. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Pai, pois grande é o nome do Senhor. Deus, só Tu és santo, só Tu és maravilhoso, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito
cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu vou chamar as crianças aqui, nós vamos orar e elas vão ali para a salinha. Olha lá, ó, o Lê já vem correndo. Vem cá, vem as crianças, vamos orar. Amém, vamos orar por essas joias raras do Senhor. Estenda as tuas mãos para cá, vamos agradecer a Deus pela vida delas. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós agradecemos, ó Pai, por cada criança, Deus, aqui representada, ó Pai. Esteja, Deus, guardando a vida de cada uma delas. Esteja, Deus, sustentando, ó Deus, suprindo, ó Pai, as suas necessidades. Que o Senhor possa estar guardando a vida delas, Senhor. E, ó Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, venha, ó Deus, com Tua providência, ajudando, dando sabedoria, Deus, a elas, aos pais também. E todos aqueles, ó Deus, que têm guardado os Teus filhos, ó Deus, protegido os Seus filhos aqui. E abençoe, ó Pai, o ministério infantil também. Abençoe a aulinha delas. Abençoe, Senhor, a vida de cada professor, de cada professora. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá para a salinha. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 48. Superficialidade versus profundidade. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra esta casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para o Senhor nos dar compreensão da palavra dele. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Ó Deus, fale conosco, Pai.
para que saiamos daqui, Senhor, preparados, ó Deus, e cada vez mais preparados para enfrentar qualquer coisa, Senhor, que vem contra as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nos capacite, Senhor, que saiamos daqui, ó Deus, cada vez mais desejosos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. E muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, e nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Praticamente, em todos os âmbitos da nossa vida natural, o raso geralmente significa segurança. Não vai para o fundo, não é assim? Você vai para o mar, para um rio, você fala para uma criança, não vai para o fundo, fica no raso. Geralmente isso traz segurança. A parte profunda significa perigo. Quando nós falamos da vida espiritual, é justamente ao contrário. O raso é perigoso e o profundo é segurança. Na vida espiritual. Viver uma vida rasa demais é perigoso. É isso que nós vamos falar. Quando nós olhamos aqui para esse texto de Lucas, vou até abrir para cá, Lucas capítulo 6, ele vai trazer trechos aqui do Sermão do Monte. Jesus vai fazer um paralelo entre aquele que ouve e aquele que pratica. Eu posso ouvir a palavra de Deus todos os dias, mas eu tenho praticado? Eu ouço aqui, por exemplo, que eu tenho que aprofundar mais na palavra de Deus, nas coisas de Deus, eu pratico. Eu ouço sobre o amor que eu preciso exercitar, eu pratico. Eu ouço que eu preciso orar mais, eu pratico. Então há uma diferença para aquele que ouve e aquele que pratica. A grande diferença é que praticar a palavra de Deus significa profundidade espiritual. Agora eu estou saindo do raso e indo agora para as águas mais profundas. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer. E, em primeiro lugar, aqui eu gostaria de dizer, dentro desse texto, o chamado à obediência. Obediência em ouvir e praticar a palavra de Deus. Então agora eu ouço e pratico. Agora eu estou apenas sendo ouvinte, não praticante. Eu estou agora ouvindo e praticando. Agora esse chamado à obediência, Lucas 6,46 vai dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Vamos aprofundar um pouquinho nessa frase. Jesus pergunta, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então ele não é Senhor da minha vida? Se ele está me chamando, em resposta a esse chamado, eu vou obedecer esse meu Senhor, esse meu Deus. E às vezes tudo aquilo que está na tua palavra eu não obedeço. E um pouco além, eu não leio. Quando Jesus chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo, aqui há uma importância muito séria de eu chamar Jesus de Senhor e o compromisso que isso implica. Quem que é meu Senhor? Por exemplo, se eu adoro o Deus Mamon, que é o Deus do mundo, do dinheiro, eu estou adorando a outro Senhor e não a Deus. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus ele não vai dividir. Porque eu sou dele, agora não vai querer que eu seja de outra pessoa. O único Senhor, ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele me salvou, agora eu vou obedecê-lo. Só que, pelo contrário, eu não vou ser mais escravo dele. Agora eu sou livre em Cristo Jesus. Agora eu tenho uma vida livre. Eu não sou uma vida agora pesada, uma vida que tem que ir, tem que fazer. Nós ouvimos muito isso. Você agora não sai da igreja. Malemava no domingo. Quem é escravo de quem? Eu sempre falo isso. Quem é escravo de quem? O meu Deus morreu por mim para me dar a vida, para me libertar. Então agora eu não sou mais escravo dessas coisas. Agora eu vou obedecer o meu Senhor. E a pergunta que Jesus faz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Então não é Senhor. E essa coisa nós precisamos entender, irmãos. O compromisso dessa obediência. Eu sou obediente à palavra de Cristo. Eu sou obediente àquilo que Jesus manda fazer. Quando Jesus fala muitas coisas aqui, quando Deus dá os seus mandamentos para nós, eu sou obediente. Se eu fizer uma varredura na minha mente, eu não obedeço nem, acho que, 10%. E essa conformidade com isso não é apenas uma escolha, mas vai ser, na verdade, uma resposta
natural ao senhorio de Jesus na minha vida. E aqui não estou falando apenas de igreja, eu estou falando da minha vida espiritual. Tudo que engloba a minha vida espiritual. Quem eu sou em Cristo, a minha posição, conforme nós falamos esses dias. A minha posição em Cristo e agora a minha condição de cristão, como tem sido? Então eu posso chamar Senhor, Senhor, e eu não obedecer? Então ele não é Senhor. Então isso é muito mais complexo do que eu imagino. Esse é um chamado à obediência. Amém? Segundo, nós vamos avançar aqui. O fundamento da obediência. Primeiro o chamado, agora o fundamento da obediência. Lucas 6,47. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, Jesus falando ali no Sermão do Monte. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus disse que o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre uma rocha. Presta atenção. Nós olhamos, às vezes você olha na internet aí e coloca assim, ó, casa sobre a rocha. Você vai ver uma grande pedra e uma casa em cima. Não é? Só que para você fazer um alicerce, quem trabalha com construção, quem é engenheiro, arquiteto sabe. E quem já fez, né, um alicerce. O fundamento, a base precisa ser fundo. Precisa ser profundo. Então eu não vou construir algo que, como a palavra de Deus fala, que a enchente leva. Que isso está sendo construído sobre uma areia. Mas o fundamento da minha vida espiritual precisa ser profundo. E eu preciso ir cavando, cavando. E não é fácil cavar. Abre um buraco na pá para ver. Vai ter tijolos, haverá muitas coisas ali impedindo, principalmente perto de raízes. Alguma coisa vai impedir. Então esse cavar mais fundo não é tão simples. Às vezes eu vou querer cavar um pouco mais e vai me dar sono. Eu vou querer cavar um pouco mais, eu vou ficar desanimado. Isso na minha vida espiritual. Então eu preciso sair do raso. O que é raso, irmãos? Eu acreditar em qualquer vento de doutrina, por exemplo. Eu não tenho uma base fundamentada, alicerçada nas principais coisas elementares da palavra de Deus. O básico. E às vezes eu não consigo firmar na rocha que é Cristo, porque eu estou no raso. Qualquer vento me leva, qualquer enchente me leva. Então isso é muito sério e muito perigoso. Para isso, eu tenho que cavar mais fundo. Abrir um buraco, como eu disse aqui, não é fácil. Envolve energia. Às vezes você vai construir, envolve recursos financeiros, envolve suor daquela pessoa que vai trabalhar ali, tempo, envolve força. Tudo isso vai envolvendo a nossa vida espiritual. Não, nada cai do céu, como diz o ditado. Não tem como. Eu preciso me dispor. Eu preciso gastar minha energia, o meu tempo. Se eu quero me aprofundar mais com Cristo. Se eu quero agora olhar algumas heresias e, acende, o Espírito Santo acende. Está fora da palavra. Não caia nessa. Olha, não cai nisso. Isso aí é invenção humana. Isso são filosofias humanistas. Cuidado. Por quê? Eu estou bem alicerçado na palavra de Deus. Só que uma casa só vai ser segura para morar se o construtor obedecer todos esses processos aqui. Você tem que obedecer todas as coisas. Por isso que, às vezes, quando está construindo, há supervisão de engenheiros, de arquitetos, de pessoas que trabalham ali com isso. Porque senão a casa cai. A casa vai cair. Então, o fundamento da obediência é muito sério. Uma casa rasa vai ficar pronta mais rápida, mas não será nada segura. A casa vai ficar pronta rápida, mas não é segura. Então tudo que é superficial na nossa vida, em qualquer área, você faz algum curso, você trabalha em alguma área, seja o melhor. Como assim? Dê o seu melhor, dentro das condições que você tem. Olha, eu não tenho tanto dinheiro, faça com aquilo que você tem. Olha, eu tenho isso, faça. Saia do raso, porque o raso, Charles Swindoll, no seu livro Como Viver Acima da Mediocridade, ele fala sobre isso. Muitos estão vivendo na média. A maioria vive na média. Quando você acha alguém que faz um serviço bem feito, você valoriza aquele profissional. Você valoriza aquela pessoa.
E não é diferente em âmbitos espirituais. Então, faça sempre o seu melhor, sendo para o Senhor e não para homens. Amém? Dê o seu melhor. Vai um pouco mais fundo. Olha, eu não consigo... Irmãos, eu amo quando alguém manda alguma coisa sobre a Bíblia para mim. O que significa isso e isso, pastor? Se eu não sei, eu vou ter que procurar mais, vou ter que relembrar, às vezes. Não, opa, esse aqui eu não sei. Vamos procurar. Isso é bom. Se alguém pergunta alguma coisa para você dentro da sua área e você não sabe, você vai pesquisar. Isso é bom. E dentro também do meu profissionalismo, eu vou destacando, porque eu estou fazendo com excelência. Estou saindo agora da média. Irmãos, e eu não posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Senão não vai. Eu não vou focar numa área. Eu vou ficar fazendo várias coisas e não vai sair nada. E a gente tem essa dispersão de foco, né? Infelizmente. O objetivo não é velocidade. O objetivo é profundidade. Deus não quer que você chegue mais rápido. Deus quer que você cabe mais fundo. O que é isso? Eu vou ler a Bíblia. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, não faz o que eu vos diga, eu lhe mostrarei quem se compara àquele que vem a mim, ouve minhas palavras, pratica. Eu estou correndo, uma leitura rápida, dinâmica. Não resolveu. Eu preciso entender o texto, eu preciso compreender o contexto daquilo que eu estou lendo, não somente na Bíblia. Se você estuda, você vai ler um livro, você precisa entender o que você está lendo. Não entendi, porque dispersa a nossa mente. Eu acredito que a maioria dispersa. Volta novamente. Só que aí são tempos que eu vou perdendo. Então procure focar, procure tirar as distrações. Olha, música, não consigo ler com música. Pare. Não consigo fazer alguma coisa com barulho. Evite. E assim a gente vai eliminando as distrações. Quando mais fundo eu cavar, mais próximo da rocha, que é Cristo, nós vamos chegar. Amém? Então mais fundo, mais fundo. Então vai um pouco mais. Leia um pouco mais, entendendo. Não adianta eu ler a Bíblia toda se eu não entender. Então vai lendo, vai trabalhando aos poucos, antes pedindo orientação para o Espírito Santo te iluminar daquilo que está revelado aqui na palavra de Deus. Peça sabedoria, antes de mais nada, antes de qualquer coisa. Então é importante eu ter uma base sólida na minha fé e no meu relacionamento com Deus. Por isso que às vezes nós ansiamos ter um comportamento o dia inteiro. Ai meu Deus, eu preciso assistir uma live aqui, preciso assistir um vídeo espiritual aqui, preciso... Por quê? Eu não tenho uma base, eu sou perdido. Eu não tenho uma direção. É isso que nós estamos nos perdendo. Eu assisto um pregador aqui, leio um livro herético aqui. Irmãos, eu estou com 50 livros em casa, não dá para emprestar. De pastores heréticos, não dá, não tem jeito. Porque senão desvia a fé. Com cada conversa fiada não dá. Então a gente precisa ter esse crivo também. Precisa separar o que é bom, o que é excelente do que é ruim. Ruim não presta, não vende, não sai. Essas coisas a gente precisa tirar de lado. Senão não vou crescer, eu vou afastar mais ainda da doutrina, elementar pelo menos, de Cristo. Então quanto mais eu tiver uma base sólida, mais eu vou crescer na minha fé e no meu relacionamento com Deus. Irmãos, eu faço meu devocional pela manhã. Eu estudo a palavra de Deus, eu oro, eu às vezes jejuo. Amém. Daqui a pouquinho, eu preciso assistir um vídeo. Eu preciso dar um vídeo para dar um alimento aqui para mim. E fica nessa, meu Deus, irmão, eu não consigo. É uma busca incessante assim, e totalmente desvinculado daquilo que ela crê muitas vezes. Então eu preciso primeiramente me assentar, observar, argumentar aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou assistindo e pronto. Não preciso ficar naquela correria de, cadê um livro, cadê um anseio espiritual? Isso é oração. Vocês estão pegando o que eu tento dizer? É muita coisa, não dá. A gente fica perdido nas coisas. Então, senão, isso aí vai me atrapalhar. Mas cada um fala uma coisa. É por isso, essa confusão teológica. Se eu creio em uma parte que está na Bíblia, daqui a pouquinho eu vou numa parte ali que não tem nada a ver, eu vou ficar confuso, isso é natural. Então, esse perigo que a gente precisa evitar.
por conta dos fundamentos, a obediência do Senhor. Agora eu tenho sim obedecido, assim como Cristo falou, ó, é como aquele que vem a mim, ele ouve as palavras de Cristo e pratica. Às vezes eu não estou praticando nem o básico, aí eu não vou ao fundo, não vou mais fundo, mas Deus nos dá graça para isso, Deus nos dá sabedoria para ir mais fundo, amém, irmãos? Terceiro, a vitória sobre as tempestades da vida. A Fatinha falou sobre tempestade semana passada, e esse ponto aqui vai ser também sobre as tempestades que vêm, as partes que nós não gostamos, que vêm na nossa vida, as tribulações que chegam, as provações que chegam. E nós observando um pouquinho antes aqui, Jesus fala, no versículo 45 de Lucas aí, fala assim, ó, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Você quer conhecer uma pessoa? Vê o que ela fala. Vê o que ela repete o tempo todo. Vê o que ela digita o tempo todo. É isso. Jesus está falando justamente dentro desse contexto. Aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de bom, você vai tirar. E às vezes a pessoa fala tanta coisa, parece que não tem nada de céu nela. Parece que não tem nada de espiritualidade nela. Irmãos, aí a gente cai num outro problema, da conversão. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as vitórias sobre as tempestades da vida. Agora eu estou numa rocha. Agora estou firmado sobre Cristo Jesus. As tempestades vêm, as ventanias vêm, as tribulações vêm, mas eu não cedo, eu não vou cair. Porque agora estou fundamentado na palavra de Deus. É como uma casa construída sobre uma rocha que resiste às tempestades. Então eu vou ser essa pessoa. Quando chega algumas coisas, não me abala. Chega alguns problemas, não vão me abalar. Os crentes hoje se contentam em viver uma vida cristã rasa, estão na verdade cavando suas próprias covas. Estão ali com a sua pá, cavando covas. Estão cavando cisternas rotas, que não tem água viva vinda do céu. Por isso que tem sede novamente. Está dando para ligar agora? Está dando para entender? Às vezes eu fico ansioso por querer buscar, porque eu estou buscando errado. Eu estou buscando em cisternas rotas, frases de efeitos, coisas repetidas, teologias do coaching e etc. Isso não dá vida. Isso não cai do céu. Isso são às vezes palavras lançadas ou tiradas do coração muitas vezes, que não é de Deus. Não vem de Deus, é isso que eu quero dizer. E nós estamos afundando na nossa própria cova. Eu vou correr o risco de morrer soterrado. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, sofrendo por morrer nos escombros, por conta de uma construção perigosa. O que é isso? Oração breve. Pai, obrigado por esse dia, abençoe meu... Amém. Leituras breves da palavra de Deus, jejuns insignificantes, não resolve ficar falando que está de jejum disso, daquilo. Eu vou na palavra, está aqui. Isso é uma abstinência de coisas, não é jejum. O jejum bíblico é outro. Então essa demonstração de espiritualidade, irmãos, eu acho que já deu. Agora, quando eu tenho um olhar mais crítico em relação a isso, eu consigo sair da bolha. Senão, não. Há muita, hoje com a internet, há uma dissensão e uma demonstração de coisas que não precisa, não tem nada a ver. Entra no teu quarto e ora. Leia com maior atenção a palavra de Deus. Ore com maior intensidade. Se entregue com tudo que você tem diante do Senhor. Entra lá no seu quarto, não tem um quarto, vai na sala, vai na cozinha, vai no fundo, ore. Despeja a tua angústia diante do Senhor. Senhor, eu quero te servir.
cure as minhas mazelas, as minhas dores, mas eu quero te servir independente. Antropocentrismo está muito forte dentro de nós. Hoje eu acho que eu sou a luz, eu acho que eu sou o sol. Irmãos, Cristo deve ser o centro. Cristo deve ser o único exaltado, mas hoje eu procuro algo para a minha vida, só para a minha vida. E nós estamos vendo assim, sabe, o irmão ali que vai morrer, isso é natural. Aquele que vai viver, aquele que vai ficar doente, aquele que vai sobreviver, isso é natural. A intenção aqui é glorificar Jesus, é glorificar Deus, não é falar sobre coisas corriqueiras. É claro que algumas coisas vai nos ajudar. Alguns exemplos, eu não coloquei aqui, mas se você quiser anotar, alguns exemplos de desafios e dificuldades que nós enfrentamos na vida. Primeiro, problemas financeiros. Olha só, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é um homem que procurou construir sobre uma rocha, e não vai se abalar. Problemas financeiros, lutar para equilibrar o orçamento dentro de casa, pagar as dívidas, enfrentar uma crise financeira, pode ser extremamente desgastante dentro de casa. A família vai sofrer com isso. E vem crises, pode reparar, eu estava até conversando com o irmão Rui, sexta-feira, né, irmão Rui? E nós estávamos falando da crise. E a crise, ela nunca acaba, né? É lógico que vem para um, para outro com mais intensidade, mas pode reparar, a crise nunca acaba. Mas aí que entra, igual eu até comentei sobre a oração, sobre nós acreditarmos que Deus vai suprir. Deus, primeira coisa, Ele é um Deus que provê todas as coisas para a nossa existência. E problema financeiro hoje, principalmente, eu acho que está no topo. Está no topo. Então é uma das coisas que nós precisamos orar para que o Senhor venha a nos ajudar, obviamente, na administração, mas também vem coisas lá de cima, que nós não temos controle. Aí é oração. Aí vai afetar nosso trabalho, aí vai afetar um monte de outras coisas. A nossa família, o nosso bem-estar, vai afetar. Outra coisa, problema de saúde. Às vezes são doenças, problemas de saúde específicos, que podem representar problemas físicos também e emocionais. Há quantas pessoas abandonando, por exemplo, o seu cônjuge por conta de problema físico ou de problema mental? Abandonam. Então isso também são adversidades que vêm, dificuldades que nós enfrentamos na vida. Eu estou dando alguns exemplos. Outra coisa, relacionamentos conflituosos na família, problemas conjugais, desentendimentos com amigos, isso causa angústia. E não é simplesmente um desentendimento, isso gera uma preocupação na minha vida. Às vezes eu não durmo, mas puxa, o que eu fiz? Ou dentro da família, discutiu com alguém, isso tira a nossa paz, tira. Perda de entes queridos, lidar com a morte não é fácil, lidar com a morte é muito complicado, é uma das experiências mais difíceis que alguém pode enfrentar, e nós não esperamos por isso. Ninguém estuda sobre a morte, ninguém está esperando alguém morrer. É um dos problemas que isso abala. Desemprego ou mudança de carreira, perder o emprego, buscar um emprego novo, ou fazer uma mudança na carreira, pode ser um processo difícil e incerto. Muitas pessoas vêm, por exemplo, aqui para a cidade, não se dão bem, precisam voltar, porque não se adaptaram. Outras vão para outras cidades, estados, países, não se adaptam, voltam. Então são problemas que a gente precisa tomar conhecimento. O que está afetando a minha vida? São desafios e dificuldades que nós enfrentamos. Solidão e isolamento. Eu tenho notado, principalmente dentre os mais idosos, eles estão enfrentando uma solidão, um isolamento. Por isso que nós, pais, precisamos educar nossos filhos para que respeitem os mais velhos, conversem com os mais velhos, já passaram por nós, e experiência tem de sobra. Experiência tem para dar e vender. Então, apoie. Não deixe, se você vê uma pessoa isolada, converse.
Agora tem alguns que querem ficar, é diferente. Alguns novos também, né, preferem isolamento. Isso aí, sentir socialmente isolado, é complicado também. Pode ter alterações na saúde mental e na saúde emocional. Pressões sociais e expectativas. Lidar com expectativas da sociedade não é fácil. Lidar com a expectativa da família não é fácil. Pode ser esmagador para nós. Quem tem um filho aqui? Já lidaram, né? Já sabe o que eu quero dizer, né? Quando vem o segundo? Vem o segundo? Quando vem o segundo? Se não tem, e aí? Vai ter quando? Sabe? São as pressões da sociedade. E aí, não se formou ainda? Rapaz, tá difícil, hein? E aí? Vai ficar nesse emprego ainda? São as pressões da família, da sociedade, expectativas que as pessoas criam em torno da gente. Desafios acadêmicos e profissionais também é um dos desafios que a gente precisa lidar com isso. Catástrofes naturais, como terremotos, há países. Eu vi um missionário essa semana falando, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente. O missionário lá perdeu um monte de coisa. A igreja, a água invadiu toda a igreja. Mais ou menos nessa altura, assim, ó. Numa Assembleia de Deus. E aí? Ninguém estava esperando. Então, catástrofes naturais que acontecem, incêndios, inundações, pode causar um grande trauma. Perdas graves que acontecem. Depressão e ansiedade, né? Nós estamos falando agora de distúrbios mentais, que isso vai afetando uma boa parte da sociedade. Podem ser desafios que afetam o nosso bem-estar emocional. Eu deito ali para dormir, não consigo. A minha mente, um turbilhão de pensamentos e não dorme, e eu preciso acordar cedo no outro dia, e aquela ansiedade, aquele momento depressivo, e não vai. E aí? Tem que orar mais? Tem que ler mais a Bíblia? Ou tem que procurar um médico? Também. Entende? Hoje nós vivemos uma sociedade assim. Pastores assim, igrejas assim, que a depressão é do demônio, a ansiedade é do demônio, sempre assim. Infelizmente. Não procuram conhecer um pouco mais, não cavam mais fundo para conhecer as doenças modernas. Na verdade, sempre existiu, né? Depressão e ansiedade. Mas venham com um pouco mais de afinco, com um pouco mais de força. TDAH, há vários distúrbios emocionais que vão acontecendo. E como nós vamos tratando? Os vícios, as dependências. Como que eu lido com o vício? Do álcool, das drogas, de comportamentos compulsivos, como pornografia também. Porque muitas vezes nós achamos que vício é somente vício que nós conhecemos, jogos, etc. Mas e a pornografia? E a masturbação? Vícios. É uma batalha constante. A libertação, ela é paulatina. Eu não vou orar aqui, bum, acontece. Às vezes acontece, mas é muito raro. Isso eu preciso buscar, ler a palavra de Deus, olhando, pedindo ajuda. Ore por mim para que eu consiga, porque o diabo, ele vai contra. Ele não vai deixar. E a Bíblia fala, se eu resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Ele vai fugir de você. Para isso eu preciso ter forças em Cristo. Para isso eu preciso estar fundamentado na palavra de Deus, senão não consigo. Muitas vezes eu questiono a minha fé, eu encontro dúvidas em relação à minha fé. Acontece alguma coisa de tudo isso que nós falamos, cadê Deus? Deus é o mesmo Deus onde Ele esteve o tempo todo. Nós temos um problema muito sério. Quando chega alguma doença, algum problema sério na minha vida, onde está Deus? Mas quando eu estou na praia, eu não falo, cadê Deus? Ô Deus, cadê o Senhor? Eu não falo muitas vezes. Quando eu estou no bem bom, quando eu estou numa festa, eu não fico questionando, poxa, cadê Deus, hein? Já reparou? Que a gente só fica questionando na parte ruim, como se Deus, Ele só fosse Deus na parte ruim, e na parte boa não. Lucas capítulo 6, versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras
e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, se eu ouço a palavra de Deus e eu não pratico, eu vou cair em qualquer momento. É só questão de tempo. Às vezes nós falamos do culto público, porque nós sabemos que, às vezes, a gente sabe que há problemas que não tem como mesmo, mas às vezes é desânimo. São vários fatores: mundanismo, desânimo, perca da fé, apostatar da fé e muitas outras coisas. E com isso, a minha vida não progride. Esse é o pior. A minha vida agora, quando acontece alguma coisa, eu vou falar o que diante de Deus? Eu não consigo nem orar. Entende como que é difícil? Se eu estou longe da presença de Deus, quando eu estou longe dos caminhos do Senhor, fica tudo mais difícil. Então eu preciso entender que eu preciso ir mais fundo, conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Jesus deseja para mim, porque senão eu vou ficar a vida toda falando assim: qual a vontade do Senhor para mim? Aí eu estou lá perto do caixão para morrer, qual a vontade do Senhor para mim? Eu já estou vivendo. A vontade de Deus é que eu permaneça firme? Sim ou não? Sim. A vontade de Deus é que eu leia a palavra dele? Sim. A vontade de Deus é que eu caminhe com ele o tempo todo? Então, para que ainda eu estou buscando qual a vontade do Senhor para mim? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É simples entender a vontade. Então não é difícil. Agora, decisões que eu tenho que tomar na minha vida, aí sim, o que vai ponderar é aquilo que eu entendo dentro da palavra de Deus. Qual decisão que eu vou tomar? Eu vou casar com incrédulo ou com cristão? Ah, mas tem cristão? Tem cristão que é meia boca. Tem, verdade. Mas eu vou casar com cristão ou com não cristão? E aí? Aí tem aqueles que convertem, né? Aqueles que entram no lugar de Jesus, dá licença que eu vou converter meu marido, minha namorada, aí tudo bem, já é outra área, né? São decisões que a palavra de Deus vai pesar na nossa vida, para tomar essa decisão, para tomar uma decisão sábia. Então reflita sobre a importância de ouvir e praticar as palavras do Senhor. Que se eu estou sendo uma pedra de tropeço na vida das pessoas, eu vou dar conta daquele sangue. Se eu caminho ao lado da pessoa que o tempo todo e eu não tenho nada de cristianismo, eu vou dar conta daquele sangue. Se essa pessoa morrer, e a gente sabe o caminho para onde vai se ela não tem Jesus, eu vou pagar o preço. Por isso que todo ensinamento lançado do púlpito tem que ser totalmente responsabilizado. Eu não posso vir aqui falar algo que eu falei, que eu estou achando, não. Então a nossa jornada espiritual é necessário Jesus no centro. Você é o centro de Deus, viu? Amém? Não. Jesus é o centro. Tá vendo? Eu repeti uma frase de um pastor da internet e a gente está acostumado. Nós não somos o centro de Deus. Jesus é o centro. Amém? Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Olha que frase bonita, né? Frase de efeito, irmãos. Isso aí na hora da adversidade vai para o ralo. Não resolve nada. Então reflita sobre a sua própria obediência e seu relacionamento com Deus. Enquanto eu estou falando, você está pensando: como que está o meu relacionamento com Deus? Como que está? Será que quando você está andando, vivendo a sua vida, o Espírito Santo não começa a pegar você e falar: olha, você precisa voltar, você precisa retornar, você precisa ir um pouco mais além, você precisa encontrar-me comigo, você precisa orar. Ore pela capacitação de todos aqueles que desejam construir a sua vida, que um desejo sólido em concordância com Deus, para que possamos estar enfrentando qualquer tempestade com fé e com confiança. Irmãos, a nossa vida aqui é por fé.
Não adianta olhar para as circunstâncias. Eu vou viver por fé. Eu não estou vendo, mas eu acredito que Deus está fazendo. Eu acredito que Deus já está trabalhando em todas as áreas, em todas as coisas. Estou com uma doença, vou orar para que o Senhor me ajude nisso. Problemas financeiros, que o Senhor me dê graça, me ajude. Em nome de Jesus. Alguma área da minha vida, alguma área que você está passando, ore com fé, com confiança que Deus vai fazer. Não são coisas que o Senhor não pode. Deus pode. Deus é o Deus que faz milagres na nossa vida. Deus, Ele realiza o impossível na nossa vida. E o que está impedindo de eu acreditar que Ele pode fazer? Então essas coisas elas vão sendo direcionadas para mim, e eu vou agora olhando com o objetivo de não velocidade mais, mas sim de profundidade. Não adianta ir mais rápido, não adianta correr, não vai resolver. A pressa, aquele ditado, é inimiga da perfeição. E é verdade. Então não adianta. Vamos com calma no tempo. É claro que sem desleixo, porque a gente precisa fazer as coisas com excelência. E o Senhor vai nos abençoando quando nós vamos mais além. Um pouquinho adiante ainda. Amém? Vamos pedir a Deus uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, por este culto. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem trabalhado em nosso coração, na nossa casa. Abençoe, Senhor, nossa semana, Pai, em nome de Jesus. Nos guarde, ó Deus, nos livra de todo mal, nos livra de acidentes, Senhor. Nos livra, Pai, de qualquer coisa que vem contra, Senhor, a Tua vontade, Senhor. E nós pedimos, ó Pai, por cada família aqui representada, por cada pessoa que aqui está, Senhor, aquelas que estão em casa também, ó Pai, esteja abençoando, esteja, Senhor Jesus, derramando da Tua graça, da Tua sabedoria sobre nós, ó Pai, e que tenhamos, Senhor, a cada dia, dias, ó Deus, em que tenhamos alegria, Pai, em viver aqui neste mundo, porque em breve nós retornaremos para o Senhor. Enquanto isso não acontecer, tenhamos, ó Pai, dias abençoadores, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, nos dê, ó Pai, sempre o discernimento, ó Deus, de andarmos, ó Pai, nessa jornada cristã, com o Senhor e com nossos irmãos, ó Pai. Obrigado por esse tempo aqui, ó Deus, de comunhão com o Senhor, de comunhão com nossos irmãos, e nós agradecemos a Ti por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Levante tuas mãos aos céus. Obrigado você que nos visitou nessa noite. Deus abençoe, tá bom? Retorne mais vezes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça a pessoa do teu lado aí, deseja uma semana de bênção, de vitória, e temos um cafezinho ali, um chazinho, uma bolachinha. Deus abençoe e vá em paz. Até quarta-feira, em nome de Jesus.